Boa madrugada! Então, estamos aqui com um vídeo da virada feminista. Precisamos falar sobre aborto 24 horas. E eu sou uma das agentes da madrugada, né? Eu deveria ter começado às 2 da manhã, são 2h36, porque eu dormi um pouco demais, mesmo com despertador. E a minha pauta é: precisamos falar sobre aborto e cinema, né? Então, eu selecionei 4 documentários e vou mencionar a respeito de algumas questões, como trabalhar o aborto dentro dessa pauta do cinema, né? Bom, para começar, falar da virada feminista. A virada feminista é uma ação, né, um grito global das mulheres para falar de aborto. Precisamos falar de aborto, né? Então, tentar pautar 24 horas, fazer uma agenda global durante 24 horas ininterruptas sobre a pauta do aborto, justamente porque é uma pauta muito silenciada e não incluída na sociedade por meio das mulheres, né? Fala-se pouquíssimo disso e justamente com a nossa voz, né? Incluindo pouco a nossa voz. Eu tô aqui escutando, lendo o que a Jéssica tá falando, que eu falei pra ela que eu ia chegar atrasada. Você entra agora às 3 horas, né? Mas eu acabei de entrar. Então, vamos continuar a pauta. Bom, nas estatísticas, né? Hoje a gente tem, durante um ano, 56 mulheres fazem aborto, né? O que equivale à população de duas vezes a população do Chile, né? O aborto, ele acontece independente de legislação no mundo inteiro, né? E o aborto é uma questão de saúde pública, porque 70 mil mulheres morrem por ano, justamente e principalmente nos países não desenvolvidos, né? Que é onde a taxa de mortalidade materna é mais alta em função da não legalização do aborto e da criminalização do aborto, né? E fala-se tão pouco do aborto que é difícil incluir o aborto na mídia, né? Quando o aborto acontece, ele é visibilizado pela marginalização das mulheres, né? Elas se tornam uma notícia, uma estatística no jornal, né? Em função do desacordo com a lei, né? Em função da mortalidade materna, né? Ou tentando utilizar o aborto legal, né? Utilizar a viabilidade da, justamente das poucas exceções em que o aborto é legalizado por lei, que é o aborto terapêutico, né? Quando ele, aqui no Brasil, né? Quando o aborto diz respeito à saúde da mulher, né? Ele em caso de risco de vida para a mãe, ou o aborto emocional, que é o aborto em caso de estupro, né? Aqui no Brasil são essas as duas únicas exceções em que a lei permite o aborto, né? E a jurisprudência, no caso no caso do feto anencéfalo, que foi uma conquista das mulheres, né? Bom, então, eu estou meio cansada e com sono, por isso que tá saindo tudo tão devagar, mas vamos pegando o impacto, vamos pegando o embalo aos poucos. Bom, no que diz respeito aos filmes, né? Se é difícil pautar na mídia, se é difícil fazer com que a mídia mencione, né, a partir do ponto de vista das mulheres, né, isso não é diferente em outros aspectos midiáticos que envolvem, por exemplo, a mídia ficcional, né? São muito poucos os filmes que falam sobre aborto, e são poucos os que fazem a partir de um ponto de vista das mulheres, né? São poucos filmes, por exemplo, dirigidos por mulheres que tratam da temática do aborto a partir de uma demanda social das mulheres, a partir da questão do viés da legalidade e a partir da questão da saúde pública, né?
Existe uma tentativa muito grande no imaginário social de associar o aborto à maternidade, né? E de associar a prática do aborto à indisciplina ou a uma versão social da mulher, a um estereótipo da mulher negativo, né? A cultura, ela vem sistematicamente classificando as mulheres dentro de pequenos quadros, pequenos grupos estereotipados. Então, a gente vai ter, por exemplo, uma tentativa sempre de agrupar e explicar a sociedade a partir de uma dicotomia, né? As mulheres que se enquadram dentro de uma certa expectativa de norma, né? Elas vão estar associadas a um padrão de bondade, né? De decência, né? Então, há um exercício da maternidade adequado ao viés normativo, né? Aos mitos do que se entende como essa maternidade, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um viés negativo associado às características femininas da promiscuidade, né? A gente diz que existe uma dicotomia, a santa, a pura, né? Muito associada à ideia da Virgem Maria, né? E a mulher, a santa e a promíscua, né? A vadia. Que vai exercer todo um controle social a partir da sua sexualidade, a partir da sua beleza, né? Então, a mulher ela pode ser lida como perigosa, né? Como um índice de perigo dentro da cultura de massas, sempre a partir desse viés, né? Ou a santa ou a vadia. A gente tem historicamente a construção de personagens assim, né? E esses personagens eles vão se transformando, eles vão saindo um pouco do estereótipo à medida que as mulheres elas vão entrando mais nos setores de produção da cultura de massas, né? Na Segunda Guerra, por exemplo, o cinema ele muda bastante a leitura de estereótipos femininos e elas passam a ser personagens mais ambíguas, mais multidimensionais, justamente em função disso, né? Então, a gente vê que o feminino ele tem esse lado e de ser problematizado, de ser colocado dessas duas formas, né? De ser categorizado socialmente dentro de um mito de um feminino, né? Que corresponde a certas expectativas que na verdade não são reais. Elas não dizem respeito aos seres humanos, né? Bom, então no que diz respeito aos documentários que eu selecionei, né, eles vão tentar humanizar esse feminino, eles vão tentar justamente trabalhar com quebras de expectativas no que diz respeito aos mitos que envolvem a maternidade e a figura feminina em relação ao aborto, né? Ai meu Deus. Então, eu selecionei 4 documentários nacionais, né? Eu fiz uma pesquisa e trouxe à tona alguns filmes que dizem respeito ao aborto, que tem a ver com a minha própria leitura de cinema também, que é pautado muito dentro do viés das mulheres que fazem cinema, né? Se a gente for analisar a pauta do aborto, ela vai tomar um vigor muito maior dentro do cinema a partir da década de 60, né? Então a gente vai ter, por exemplo, no momento em que o feminismo eclode, né, a gente vai ter uma série de filmes que vão trabalhar essa temática com algumas pinceladas, né? Geralmente dentro de um viés crítico, né? Então, se a gente recua um pouco mais no tempo, a gente vê um filme da Agnès Varda, né? Que é Uma Canta e Outra Não, que ele é justamente ambientado nesse cenário. Ele começa justamente a partir da proximidade de duas mulheres que socialmente elas não têm nenhuma afinidade pré-determinada, né? Elas são de classes sociais distintas, elas se unem justamente em função da pauta do aborto, né? E elas vão traçar uma cruzada de décadas em relação à vida delas, justamente em função de como é que elas vão absorver na vida delas a relação com a maternidade, a relação com a escolha de lidar com o corpo
em função do tema do aborto, né? Esse filme é um filme muito emblemático, e ele foi feito pela Varda justamente no momento em que o nome dela, como diretora, foi incluído na lista do Congresso, que a França estava lutando pela legalização do aborto, né? E nomes como da diretora Agnès Varda, da atriz Catherine Deneuve, foram incluídos na lista de mulheres de caráter duvidoso, né? Que eram justamente execradas socialmente pelos setores controladores da sociedade, como a igreja e o Estado, em função. E a Jéssica está aqui falando comigo e eu estou online. Em função justamente do estigma que o aborto tinha na sociedade, né? Outro filme muito importante é o filme do Claude Chabrol, né? Assunto de Mulheres. Um filme com a atriz francesa Isabelle Huppert, né? Que durante a Segunda Guerra Mundial ela é uma mulher, né? Que está tentando sobreviver em meio às Forças Armadas e ela consegue adquirir um instrumento que se torna um catalisador da sobrevivência dela naquele cenário de guerra, que é justamente um instrumento médico que ela vai utilizar para a realização do aborto, né? Então ela se adequa àquele cenário de guerra e ela vai entrar dentro, vai ganhar uma conotação social de mais poder quando ela passa a controlar o corpo dela e a favorecer que outras mulheres também tenham controle do seu corpo e da sua taxa de natalidade, né, em função daquela intervenção cirúrgica que ela faz em relação ao aborto. Bom, no caso do cinema nacional, eu selecionei 4 documentários, que eu vou comentar um pouquinho de cada um dos 4, depois eu vou colocar os links deles para vocês acessarem, e vou passar outras listas também de filmes, né? Um deles, né, é o Aborto dos Outros, né? É um filme dirigido nos anos 2000, né? Eu selecionei uns trechinhos deles aqui. O Aborto dos Outros, ele foi um filme feito nos anos 2000, eu perdi aqui um pouquinho a data dele. E ele vai tratar justamente da pauta de legalização do aborto, né? A partir da intervenção em mulheres que têm acesso ao aborto legal, mulheres que foram criminalizadas pela prática do aborto e a opinião de alguns profissionais, né, como por exemplo o médico Jefferson Drezé, que defende o aborto, né, que defende o aborto em casa, principalmente que realiza o aborto em hospitais de excelência como o Pérola Byton, né? Então, tem depoimentos muito impactantes, como a de jovens, adolescentes que estão sendo atendidas pelo sistema público de saúde, né? E elas vão realizar o aborto dentro da realidade da legalização, elas passam por toda uma triagem, a gente escuta o questionário, as questões que são impostas a ela, a câmera é fixa de modo a mostrar o ambiente e não o rosto das mulheres, né? É uma câmera observadora, né? Não existe narração, é um documentário muito cru e a ideia dele é que a gente perceba qual é a ação da sociedade sobre a vida das mulheres dentro de uma sociedade em que a prática do aborto é tão limitada, é tão cerceada, né? Existem depoimentos muito fortes nesse documentário, como a de uma mulher que foi presa, né? Que foi denunciada por uma vizinha, né? Depois de passar dias sentindo o corpo dela expelir a sua gestação em fase inicial ainda, um aborto clandestino. Ela ingeriu um medicamento em que fez que o corpo dela passasse por uma série de fases, né, de contrações, até expelir dentro de um banheiro. E ela explica que no momento em que ela estava na fase final, já gelada, precisando de cuidados, ela é denunciada por uma vizinha, ela passa dias presa, né, algemada dentro de uma cadeira, e o próprio delegado diz para ela que
Várias mulheres fazem aquilo, ela não deveria ser presa por estar naquela condição, né? Então é o contraste e também o ponto de vista da mulher que precisa do aborto, que tem o direito à prática do aborto, e aquela que não tem, mas mesmo assim, quando necessita dele, deliberadamente sofre todas as consequências, né? E também o lugar dessa mulher é uma mulher parda, é uma mulher jovem, né? A mulher que é negligenciada, né? Outro documentário é o documentário Clandestinas, né? 28 dias para a vida das mulheres, né? Eu selecionei ele aqui, daqui a pouco eu vou postar o link. Ele é um documentário totalmente idealizado por mulheres e pela militância feminista, né? Dirigido por Fádia Salomão, né? E ele traz um recurso muito interessante do ponto de vista narrativo, que ele alia o relato de algumas mulheres que, de fato, declaram publicamente que viveram a prática clandestina do aborto no Brasil, né, os métodos em que elas acessaram essa prática. E aí a gente vê que o aborto ele acontece, ele é acessado de forma muito mais recorrente, quanto mais seja o acesso dessas mulheres aos meios sociais, né, para conquistar os métodos que dão oportunidade de realizar essa prática, né? E a gente também vê histórias narrativizadas, né? Atrizes que narram depoimentos que aconteceram a terceiras pessoas, né? Fossem, como se fossem experiências pessoais. Bom, eu já falei desses dois documentários e agora eu vou falar dos dois que são os que eu acho que um deles é o Vida Severina, né, que é um da Eliane Brum e da Débora Diniz, uma história severina, né, em que ele vai narrar, né, um documentário de 23 minutos, em 2005, em que ele narra justamente o momento em que o STF ele vai falar, ele vai discutir a pauta do aborto, né, em caso de feto anencéfalo. Então, a Severina, essa mulher do interior de Pernambuco, casada com o Valdo, filha da Dedé, né, essa mulher que é apresentada para a gente assim, não como uma estatística, não como um índice, mas como uma pessoa dentro da sua realidade, né, uma mulher com um rosto marcado, uma agricultora, né, ela vai entrar no cenário do filme, da imagem para a gente, como alguém que está precisando acessar o aborto porque está carregando um feto anencéfalo. Severina, ela já conseguiu a autorização do juiz, mas quando ela vai se internar, na madrugada em que ela se interna, a liminar que dava esse direito, né, da gravidez em caso de anencefalia é suspensa pelos juízes do Tribunal Superior Federal. E a Severina tem que levar a sua gestação até o 7º mês, quando ela tem esse bebê. Num parto induzido, ela sofre muito. A câmera mostra os sofrimentos dela quando ela recebe a injeção para a indução do parto. E também quando ela vê o seu bebê natimorto, né? Que é um anencéfalo, ele não sobrevive, né? Então é um documentário muito contundente, mostra a fala dos juízes no plenário, né? E alguns momentos eles permanecem na gente, que são quando os juízes vão falar a respeito do direito das grávidas, né? Como se elas não existissem, como se elas não estivessem ali, e se elas fossem seres hipotéticos, e aquela gestação, toda a vivência, toda a experiência de ter um bebê se desenvolvendo, um bebê que era uma vida, né, inviável, minutos após o parto, se desenvolvendo, crescendo dentro delas. Assim, tem um momento muito forte no documentário, que é quando a Severina vai comprar a roupinha do seu recém-nascido, do seu natimorto. Então ela escolhe uma roupinha branca bordada e ela diz para a moça que está vendendo para ela assim: ele não vai viver. Eu só vou comprar essa roupinha, não vou comprar nada a mais, porque é só para ele ter o que vestir no caixão. Ele não vai crescer, né?
Então você imagine você gerar um filho que não vai crescer. O documentário é muito emocionante. Eu lembro que a primeira vez que eu fui assistir, eu não consegui ver até o final, porque é um exercício de dor, assim, de tortura. Falar de aborto, né, pautando a voz das mulheres, é um exercício de tortura. Não porque necessariamente a prática do aborto tem que ser de dor, mas porque é uma prática negada pelo Estado. As mulheres que praticam são criminosas, né? Elas entram nesse território desses seres irreais, desses seres mitológicos que carregam toda uma culpa, né? E elas também entram dentro desse território hipotético, né, da religião, né, da mulher culpada pela religião, né. Bom, o último documentário que eu ia comentar com vocês é um que logo mais à noite eu vou estar justamente num debate sobre ele aqui na minha cidade, falando justamente sobre o 28 de setembro. É o documentário A Margem do Corpo, né? Ele é um documentário que ele fala sobre aborto, mas engraçado, ele é um documentário sobre todas as consequências do aborto, num caso em que ele não aconteceu, né? A Deuseli Vanines, a mulher do documentário, ela já não existe mais. Então é um documentário justamente sobre a não voz, né? E sobre todos os mitos que envolvem a mulher que pratica aborto. Então, a Deuseli Vanines, nesse documentário, A Margem do Corpo, um documentário dirigido pela Débora Diniz. Estou procurando aqui porque eu deixei todos eles entreabertos, mas não faz sentido. A Margem do Corpo está aqui. Né? Ele foi patrocinado pelo Instituto Bioética Anis, ele foi dirigido pela Débora Diniz, né? E eu acho o roteiro dele primoroso, porque ele começa com entrevistas das pessoas contando quem foi a Deuseli, quem foi essa mulher que sofreu essa violência terrível do estupro, né? E que é negada a ela o direito até mesmo de ser reconhecida como vítima. E as pessoas, quando começam a descrevê-la, eu vou colocar um trechinho aqui do início, só para a gente escutar. Elas começam a dizer coisas, tentando narrativizar e precisar quem foi essa mulher. E elas começam a dizer, ela não era muito magra, nem muito alta. Ela não era feia, nem era bonita. Ela não era jovem, nem era tão velha. Ela não era muito negra. Ela tinha uns traços negros. Ela era uma morena, assim, bonita, do cabelo baixinho. Então, eles tentam atenuar quem ela foi do ponto de vista racial, né? Ela vira uma mulher sem corpo e ela se torna uma memória tolhida por toda a sociedade. A sociedade faz dela quem ela quer, porque ela perdeu totalmente a voz, né? A Deuseli foi uma mulher, né, do município de Alexânia, que ela trabalhava em Goiás, né? Ela trabalhava numa casa de família e um belo dia ela estava próxima dessa casa e entra um homem nessa casa, a estupra. O estupro é evidente pelas marcas que são deixadas no corpo dela. Ela sofre muita violência corporal, inclusive mordidas, né, no seu peito. E a casa fica inteiramente revirada, mas o estuprador, ele dá a sua versão, e na versão dele ele não havia praticado tal crime, ela mesma havia infringido tais ferimentos no seu próprio corpo, então ela teria mordido seu próprio torso, ela teria cortado um pedaço do seu cabelo, ela teria revirado a casa, virado uma panela de feijão, queimado a si mesma com feijão, né? E, incrivelmente, pelo debate das pessoas, pelo que as pessoas dizem, muita gente vai de fato acreditar e comprar essa versão de que a deusa ali era uma mulher desequilibrada, que inventou tudo isso porque queria a atenção da sociedade. A deusa ali engravida desse gesto de violência tremenda e ela não consegue, né, que a justiça da sua cidade dê a ela o direito ao aborto, né? Ela não consegue, os juízes não aceitam a versão dela, ela acaba tendo essa filha
E a Deuseli sofre transtornos mentais severos depois dessa gestação, né? E ela entra para a história não como uma mulher que teve acesso ao direito legal após sofrer uma violência tremenda, né? Essa mulher que as pessoas discutem quem foi, né? Uma mulher não muito alta, não muito baixa. Talvez ela era negra, mas eu não sei se ela era tão negra. Ela era uma moreninha, bonitinha. As pessoas constroem essa personagem, né? Dentro da narrativa, essa personagem que não está mais aqui, a personagem de uma mulher maldita, porque na verdade esse documentário foi construído em cima dela, desse ser desumanizado, porque ela praticou um crime tremendo de infanticídio, né? Quando a filha dela estava com 11 meses, ela teve provavelmente um surto dentro da casa em que ela residia, em que ela repetiu todo o cenário, ela sacudiu a casa toda, né? Ela destruiu algumas coisas dentro de casa, rasgou sua própria roupa e ela acabou sufocando a criança e a criança veio a falecer, né? Então ela entra como uma mãe, né? Que é infanticida, né? O pior crime que alguém poderia cometer dentro de uma sociedade que beatifica, que santifica a maternidade, né? Que coloca a maternidade num patamar mitológico e real, né? Então, esse documentário, ele é fortíssimo. Vou colocar aqui o som dele aqui atrás. Para que a gente imagine qual é o lugar social dessa mulher que pratica o aborto. Ela é uma mulher que é definida, seu caráter é definido pelos outros. Ela não tem nenhuma foto da Deuseli para contar a história dela, né? A narrativa dela, as suas características físicas, as suas características psicológicas é definida pelos outros, né? E pelas outras, né? E ela passa a exercer, a ser um personagem construído socialmente a partir do momento em que a sociedade a classifica como um monstro, né? Então, o documentário ele reconstrói todo o percurso dela, toda a história dela, tentando acessar o direito ao aborto. Ele mostra como essa história, como esse direito é negado a ela e como o fato dela não ter acessado esse mínimo termo de dignidade ao longo da sua vida, né, em que ela tem que assumir uma gravidez e uma maternidade que em nenhum momento foi desejada, que lhe foi imposta pela violência que ela sofreu, o quanto isso vai acabar com a condição subjetiva dela enquanto ser humano, né, e vir a provocar transtornos pessoais tremendos, né. Então, é um documentário que eu super recomendo, né, o A Margem do Corpo, né, e eu escolho ele para terminar essa live, né. Uma coisa ainda que eu gostaria de falar sobre a narrativa do aborto no audiovisual, né, é interessante que quando tem um texto que é muito utilizado quando a gente fala de aborto, que é A Voz no Documentário, né, que é um texto do Nichols, que ele fala justamente sobre a dificuldade de você colocar voz e subjetividade dentro do documentário, percebendo que o documentário muitas vezes ele vem dentro também de uma escrita social, que ele utiliza termos e ele utiliza vozes e fontes que são as fontes privilegiadas, né? E nós vivemos numa sociedade em que as instituições elas detêm o controle da história, né? Então procurem assistir versões do aborto, né, que lidem com essa questão da subjetividade, que tentem construir uma dimensão subjetiva em torno desses sujeitos a quem nos é negada a voz social em torno dessa narrativa, né? Nós não somos protagonistas de uma narrativa que nós vivemos. É a nós que compete a vivência do aborto, a experiência do aborto, às mulheres, né? E é a nós que também nós deveríamos pautar um debate social que diz respeito às nossas histórias, às nossas dores, aos nossos ciclos, às nossas memórias, né? As histórias de vida das mulheres que passaram pelo aborto, elas são totalmente clandestinizadas, invisibilizadas, e isso tem uma função, né? Em que a sociedade não discuta o lugar de quem precisa
dessa prática, de quem precisa acessar essa prática, né? De quem precisa ser considerada no momento de decidir quais são os métodos mais seguros, quais são os menos invasivos, né? Quais são aqueles que dão direito a maior conforto corporal, né? É lógico que o aborto, ele provoca dor, ele provoca traumas, mas por que isso acontece, né? Por que é uma história de tanta mágoa, de tanto desafeto, de tanta tristeza? Por que ele divide essa alma ao meio, né? Em razão justamente da criminalização, da invisibilidade, né? Um dia desses, uma aluna minha me mostrou um texto que ela tinha visto na internet, de uma amiga dela, em que ela me mostrou e ela falava assim, eu acho que ela viveu uma experiência de aborto, porque olha o que ela escreveu, né? Era um texto que falava de forma muito contundente sobre a dor de algo que havia sido extraído organicamente daquela pessoa, e que ela falava sobre sangue coagulado, secreções, uma narrativa de invasão, de incidência, né? E de uma recuperação traumática depois daquilo ali. Eu falei para ela, eu disse, olha, se você conversar com as mulheres que você conhece, a maioria delas vai ter histórias de aborto para contar, né? O grande problema é o silêncio, né? A gente não fala, a gente não conta histórias de aborto. E quando as histórias surgem, elas são marcadas por isso, pelo trauma, pela mágoa, pela dor, né? Poucas pessoas podem falar o que é viver o aborto num país legal, né? Recentemente eu estive num debate e uma professora falou de uma pessoa muito próxima a ela, que ela tinha proporcionado a essa pessoa a realização do aborto em Portugal, que é um país onde o aborto é legalizado. E ela levou essa jovem para essa clínica, e quando ela chegou lá na clínica, embora ela estivesse sofrendo e passando por todo o dilema moral, né, que é um dilema construído também socialmente, durante a condução desse processo, ela narrou que assim que ela chegou lá, uma das coisas que mais tranquilizou a jovem foi que ela escutou da enfermeira que ali havia zero risco para ela, porque não tinha índice de morte por abortamento naquela clínica, né? Então, a prática do aborto, ela pode ser uma prática extremamente segura, uma prática de acolhimento, né? Uma prática feita no ambiente profissional por pessoas experientes, né? E é lógico que ela tem sido uma prática de muita dor, de muita invisibilidade, né? De muito exílio para as mulheres, porque ela é feita com base no crime que o Estado condena e na culpa que a religião impõe, né? E ainda por cima traçando essa linha que exclui as mulheres da voz pública, do direito a ter voz, né? Então eu citei esses 4 documentários porque eu acho que eles são experiências relevantes sobre esse lugar da clandestinidade, sobre esse lugar da voz, da subjetividade dessas mulheres que vivem a experiência do aborto, né? E que elas é que têm que ser ouvidas nesse momento. Infelizmente, quando a gente vê os documentários, que a gente vê que os especialistas estão em cena, a justiça está em cena, a gente vê que esse jurídico e essa medicina e essa religião é feita por homens brancos, de uma classe social mais elevada, que para quem possivelmente o aborto é um dilema distante e uma mera estatística, né? E só para finalizar, né, dentro do cinema ainda, eu recomendo também que vocês vejam um documentário no Netflix sobre o barco holandês que viaja realizando abortos. Tem uma listinha que o Huffington Post fez de filmes sobre o aborto, e um deles, alguns são... Ela não cita a margem do corpo, mas ela cita o clandestino, o aborto dos outros, que eu também citei. E um deles, o primeiro da lista, é justamente o Vessel, né? Que é sobre a organização Women on Waves, que é uma organização, né, que vem desse barco holandês, que uniu algumas feministas que desejavam praticar socialmente, favorecer socialmente as mulheres dos países em que o aborto não era permitido. Então esse barco viaja o mundo, reúne mulheres que precisam do aborto em países, né, onde o aborto não é legalizado, transportam essas mulheres para águas, né? Dentro desse barco
para águas internacionais, onde o aborto seja legal, e elas realizam. Então, é um relato otimista sobre o aborto. Nem tudo que se fala sobre aborto ele precisa ser marcado pela dor e pela morte. É claro que, não existindo a visibilidade da dor dessas mulheres, é preciso que ela seja vista, né? Mas quando o aborto ele pode ser realizado com uma prática segura, amparada, né, dentro de critérios humanos, humanitários, humanistas, né, ele não precisa ser um relato de dor, uma experiência traumática. Ele pode ser um relato de conquista das mulheres sobre a autonomia do seu corpo, né? Eu termino essa live bem mais acordada do que eu comecei. Eu demorei muito a despertar, como vocês puderam ver, mas está aqui cumprida a minha função na virada feminista. E é isso, manas. Vamos discutir aborto, vamos falar de aborto, precisamos falar de aborto. E temos que fazer esse grito global, né? É um direito que nos cabe, né? Precisamos resgatar essa ideia de que o nosso corpo, ele não tem que ser tutelado pelo Estado, né? Ele não tem que ser tutelado por nenhuma religião específica, porque nós temos que lutar pela laicidade, que é o respeito à pluralidade e ao direito de crença e ao direito de livre-arbítrio de cada um. Então, vamos seguir lutando até que todas sejamos livres. Boa madrugada para vocês.